Bom dia, vamos para mais um vídeo? Então, agora nós vamos meditar em Atos, os 3 primeiros versículos de Atos 16. Vamos ler juntos? Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Atos capítulo 16, versículo do 1 ao 3, inicia falando de um rapaz. O nome dele era Timóteo. E o texto deixa bem claro que ele fazia parte de uma igreja na cidade de Listra, tá ok? Um jovem e estava envolvido então com um grupo religioso, uma igreja. Diz o texto ainda no versículo 1, se tratar de um discípulo. Então, como está bem definido aqui do lado, no monitor, diz que Timóteo era um discípulo, ou seja, era um cristão, era uma pessoa que estava assumindo um compromisso e responsabilidades diante de Deus, diante do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembremos sempre, se trata de um jovem, tá ok? A influência do pai, que é dito aqui, não é? Já que ele tinha um pai grego, não atrapalhou o testemunho desse jovem. Agora é interessante a gente considerar que naquela cultura, naquele contexto ali do primeiro século, né, a influência do pai era fortíssima, fortíssima. Nós estamos falando de um contexto em que, longe de ser sequer parecido com a nossa época, onde a gente vê uma influência fortíssima por parte das mulheres, não é? Exercendo muita influência. Naquele contexto, naquela época, com uma visão um tanto quanto machista, né? E de uma certa forma, mediante tantas guerras, tanto lutas entre países, entre nações, entre cidades, entre pessoas, tudo sendo resolvido olho por olho, dente por dente. A visão das pessoas naquela época era extremamente violenta. Então, parece até um tanto quanto razoável, né, a influência do homem, a posição do homem liderante ser mais forte. Tá ok? De forma nenhuma quero justificar atitudes machistas, déspotas, não é? O ponto não é esse. Agora, o que eu quero aqui, nesses versículos que estamos lendo, sobretudo falar sobre Timóteo, é que o pai dele era grego. Isso quer identificar que o pai dele não era uma pessoa religiosa no sentido judaico, no sentido de temor às escrituras do Antigo Testamento. Isso quer dizer que ele não tinha nenhuma afinidade com a religião do povo de Deus, o povo israelita, né, inicialmente. E quando os cristãos passaram a exercer a influência, quando houve o término, o fim da lei, porque as escrituras deixam bem claro, o fim da lei é Cristo. Então, quando os cristãos começaram a se reunir, né, as pessoas gentílicas, as pessoas gregas, helenistas, tá, que tiveram bastante influência da filosofia grega, da cultura grega, essas pessoas não eram adeptas à religião, tanto da judaica quanto a cristã. Então, quando diz aqui que Timóteo tinha um pai grego, quer dizer que esse rapaz não sofreu influência religiosa, espiritual, nenhuma de seu pai. O seu pai provavelmente não temia Deus. Se ele era temente
de entidades, de deuses falsos, aí a gente não sabe porque a Bíblia não dá esse detalhe, tá? Mas que ele não era simpatizante nem adepto da religião judaico-cristã, isso é fato. É por isso que ele é identificado aqui como um pai grego, tá certo? Não só em termos de nacionalidade, sangue, mas tem a ver também com a questão cultural religiosa, tá certo? E é muito importante entendermos isso. A influência do pai, como acabei de falar, era fortíssima, era bem marcante naquela época, não é? Então, esse rapaz, como foi dito, ele era membro de uma igreja em Listra e ele era um discípulo. Ele era conhecido como um cristão fiel, como uma pessoa que realmente levava a coisa a séria. É por isso que ele é caracterizado como um discípulo. E outra coisa que fala agora no versículo 2 é que davam bom testemunho dele. Davam bom testemunho desse rapaz. Isso quer identificar o que para a gente? Que esse rapaz entendeu perfeitamente a vontade de Deus, o propósito de Deus e mais que isso, ele praticou isso na sua vida. Quando alguém naquela época que levava-se as coisas de Deus muito mais a séria, quando naquela época dizia que a pessoa dava um bom testemunho, não tenha dúvidas, isso quer identificar que essa pessoa entendeu, aprendeu sobre as coisas de Deus e depois se esforçou para praticar. Porque se naquela época as pessoas apenas conheciam e não praticavam, estava muito acentuado em suas mentes o testemunho de Jesus com relação a essas pessoas. E na época de Jesus existiam os fariseus, os saduceus, que eram justamente esse tipo de pessoa que aprendia, sabia, mas não praticava. E ele chegou ao extremo, de certa feita, chamar-lhes de raça de víboras. Vocês são serpentes, cobras. Então veja bem, naquela época se levaria muito a sério a ideia de dar um bom testemunho. E se estão falando isso de Timóteo, se em Listra, a cidadezinha onde ele morava, onde ele congregava na igreja, juntamente com os cristãos, falavam que ele dava um bom testemunho, é porque esse homem, esse jovem, ele entendeu e estava praticando, de fato, a palavra do Senhor. Não é? E eu acredito, não é? Que esse foi o principal motivo dele ter dado um bom testemunho, por ter se esforçado em aprender e praticar a palavra do Senhor. Uma outra coisa interessante ainda nesse versículo 2, olha só, dele davam. Né? As pessoas é que estavam dando esse bom testemunho de Timóteo. Não era ele. Não era ele que estava saindo aos quatro ventos e dizendo, olha, eu sou um bom cristão, eu faço isso, eu faço aquilo. Não era ele. Os outros, as outras pessoas estavam fazendo isso. Sabe que é muito comum naqueles que estão iniciando na vida cristã, estão começando a levar a sério a busca de Deus, os novos convertidos, né, aqueles que logo depois do seu batismo, muitas vezes é até comum, né, ver esse tipo de atitude. Isso por conta da imaturidade, muitas vezes da meninice, né, inicialmente falando. Então as pessoas muitas vezes chamando para si, não é, o testemunho, né? E eu faço, e eu tenho essa postura, eu tenho realizado isso, eu tenho mudado aqui, ali, né? É normal a gente ver isso nas pessoas inicialmente. Mas querer e falar dos seus próprios testemunhos, isso não é uma coisa louvável. Muitas vezes pelas escrituras até taxado como algo errado quando a pessoa se
preocupa muito em mostrar, ter essa atitude de mostrar, não é, o seu próprio testemunho, falar com bastante ênfase de si mesmo. A Bíblia chega a caracterizar isso como algo errado. Tá? E a gente vai entender isso lendo algumas passagens. Por exemplo, João capítulo 5 dá uma dica a respeito disso. Né? Diz o seguinte: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Tá? Então, veja bem, se eu estou dado constantemente a testificar, a falar de mim mesmo, sempre eu sou o que falo a respeito da minha vida, do que eu faço, o que eu realizo, eu tenho, eu deixo de ter, esse testemunho pode não ser verdadeiro. Tá? Então, veja bem o que está sendo dito desse rapaz aqui, que outros estavam dando testemunho dele. Bem condizente com essas palavras de Jesus em João 5. Não era Timóteo que estava testificando dele mesmo, mas outros. E outra coisa interessante ainda nesse versículo 2, vamos voltar ali, é que diz que em Listra e Icônio, duas cidades. Listra, a cidade onde ele estava, a congregação onde ele fazia parte. Agora diz que Icônio também, uma cidade próximo dali, estavam também dando testemunho dele. As pessoas estavam dando testemunho dele. Então veja bem que interessante isso. Né? Não só na localidade onde você faz parte, igreja e cidade, mas outra cidade conhecia Timóteo, ouvia falar de Timóteo e do bom testemunho que ele dava. Não é de chamar a atenção isso, sobretudo a gente percebendo se tratar de um jovem ainda inexperiente, ainda imaturo, porque a ideia de juventude traz consigo essa ideia. Falta um tanto quanto de maturidade, falta um quanto tanto de experiência ainda na vida. Mas esse jovem, e não é à toa, não é? Daqui a pouco nós vamos perceber que foi escolhido a dedo pelo apóstolo Paulo para que pudesse acompanhá-lo, para que pudesse fazer parte ali daquelas missões tão importantes ali que foi pregar o evangelho nas regiões dos gentios, na região onde o evangelho nunca tinha sido pregado. Esse jovem foi escolhido a dedo pelo apóstolo Paulo para poder fazer parte desse grupo. Então é muito importante isso. Esse testemunho não fica restrito, não fica escondido, ele se espalha. Então, quando a pessoa se esforça para dar um bom testemunho, saiba, isso nunca vai ficar escondido, nunca vai ficar sem ser visto e apreciado pelas pessoas. Deus vai se encarregar em providenciar os meios para que esse testemunho realmente influencie outros, porque é o ponto. Pessoas precisam ser influenciadas e bons testemunhos na vida de pessoas que dizem ser cristãs faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, vai se espalhar, não vai ficar escondido de forma nenhuma. Tem uma outra passagem falando de outros cristãos que passa-se a mesma ideia, né? Do bom testemunho deles expandindo, sendo levados para outros lugares, influenciando um bom número de pessoas. Isso está ali em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Está aqui o texto. Vamos ler esse texto. Ó, 1 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Coisa alguma. Vocês percebem aqui o que está sendo dito? Né?
Vocês percebem aqui que esses cristãos da Macedônia, eles estavam fazendo um excelente trabalho e o testemunho dele estava repercutindo. Olha o que diz o versículo 8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, mas na Acaia. Muito parecido com a questão de Timóteo aqui. Não ficou restrito na igreja, nas quatro paredes da igreja. Foi estendido para a cidade de Listra. E como se não bastasse, se estendeu para Icônio. Aqui não é diferente. Não ficou restrito ao grupo, à congregação que eles faziam parte, mas estendeu a Macedônia, estendeu a Acaia. Não é bacana percebermos isso, né? Por isso que existe uma dificuldade muito grande para realmente darmos esse bom testemunho, né? A ideia aqui de entender, compreender e depois praticar é uma das coisas mais difíceis humanamente falando, porque a gente rema contra a maré, a gente vive numa sociedade, num mundo em que o pensamento, a visão é totalmente diferente das escrituras. E quando nós nos convertemos, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, então a gente quer buscar, conhecer, aprender, e a gente descobre então que muito das práticas que esse mundo faz não condiz com a vontade de Deus. É prejudicial e isso desvia e tira o foco das coisas de Deus. Então a gente começa a ter uma postura de querer nos afastar de algumas coisas que entendemos não ser da vontade de Deus. E isso cria-se polêmicas, dificuldades, sobretudo de relacionamento. Porque nem todo mundo vai entender e vai respeitar essa posição, certo? Agora, é claro, existem situações delicadas onde os extremos são perigosos. Tem pessoas que acabam, como diz o ditado, vendo chifre em cabeça de cavalo, né? Começa a inventar um monte de regras, um monte de situação que a Bíblia sequer menciona, né? E muitos líderes religiosos impõem isso aos seus adeptos ali, né? E dá-se a ideia de que cristianismo é uma coisa extremamente complicada, difícil. Não é bem assim, certo? Nós temos que realmente nos posicionarmos com relação ao pecado, com relação às coisas que não agradam a Deus. Mas nem tudo, propriamente dito, é pecado em si. Às vezes, no mundo religioso hoje, por parte de alguns líderes, inventa-se muitas regras, muitas tradições de homens e querem impor isso para as pessoas seguirem, e isso acaba sendo um peso, uma dificuldade para as pessoas. Tudo bem, mas vocês percebem então aqui a influência do bom testemunho. É interessante. Ainda falando um pouquinho mais desse bom testemunho, tem algo interessante que eu quero meditar aqui com vocês. Está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 25. Está aqui no monitor. Olha só como é interessante essa questão do testemunho e como o propósito de Deus é não permitir que esse bom testemunho nosso fique escondido. Ele quer que realmente o bom testemunho influencie pessoas. Olha só 1 Timóteo 5,25. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não seja, não pode ocultar-se. As boas obras aqui, eu acredito que querem identificar o bom testemunho que uma pessoa está dando, né? A tendência é antecipadamente se evidenciar. Você está se esforçando, isso vai ser evidente para as pessoas. Mas se por um acaso não for evidente logo no início, o texto diz aqui, quando assim não seja, não pode ocultar-se. Não vai ficar escondido. Não vai passar despercebido, sobretudo aos olhos de Deus e com relação às pessoas fiéis e sinceras. Tá certo? Olha que interessante. Muito especial isso, né? E aí tem uma outra passagem também, que está em Marcos capítulo 4. Vamos lá, Marcos capítulo 4. Diz o seguinte, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Nada está oculto senão para ser manifesto. E nada se faz escondido senão para ser revelado. As coisas vão vir às claras. Por isso que é interessante que na vida cristã a gente se esforça e Deus honra, Ele quer honrar, tá certo?
Agora tem um aspecto negativo também, que está lá em 1 Timóteo 5:24. Olha só como é importante isso, tá certo? Ó, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os dos outros só mais tarde se manifestam. Então, num aspecto negativo, se eu não estou preocupado em dar um bom testemunho, pelo contrário, viver e levar a coisa do jeito que eu quero, da maneira que eu acho mais correta, se está errado ou não, não me importa. Saiba, saiba, saiba. Isso vai ficar notório. A pessoa pode achar que vai esconder, que vai camuflar isso, né? Mas o texto bíblico, Deus diz claramente, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Se não manifestar imediatamente essas coisas erradas, os pecados, pode ter certeza que mais tarde vai se manifestar. Então, é um princípio muito parecido com relação às boas obras e ao bom testemunho. Não vai ficar oculto. Tá? Então, muitas vezes, a gente se delicia com alguma coisa errada, achando que é só a gente e mais ninguém. Deus sabe. E ele vai, de uma certa forma, permitir que isso seja manifesto, amanhã ou depois. Então, envolve uma responsabilidade grande de nossa parte, envolve? É isso aí. Muito bem, então a gente viu aqui. E aí o que aconteceu? Esse jovem, bem jovem, preocupado em fazer a vontade de Deus, então ele começou a perceber, né, que o que ele vinha fazendo para se esforçar para as coisas de Deus estava repercutindo, não só na cidade, na igreja, que ele fazia parte, mas fora também. Né? E nós falamos aqui que é sempre assim, tá certo? E aí no versículo 3 diz o seguinte, ó, quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso o circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, quis Paulo, olha só o que esse texto diz. Sabe lá o que foi acompanhar o apóstolo Paulo? Esse homem que depois de Jesus Cristo parece que foi o que mais fez. É impressionante a capacidade desse homem, o caráter desse homem e a forma como Deus usou o apóstolo Paulo. E diz o texto que Paulo quis. Não foi Timóteo que suplicou para Paulo deixá-lo ir com ele. Não foi. Por favor, Paulo, me leve junto com você. Eu sei o quanto você é conhecido, você é famoso. Seria uma honra para mim poder acompanhar alguém tão especial como você. Não foi. Paulo ficou sabendo do bom testemunho desse jovem e quis levá-lo consigo. Foi Paulo que tomou essa iniciativa. Será que foi o testemunho que Timóteo estava dando que incentivou Paulo? Será que foi esse testemunho que Paulo passou em Icônio e ouviu falar de Timóteo? Chegou em Listra, a cidade, falando de Timóteo. Chegou na igreja, a igreja prestigiando esse jovem e falando o quanto ele era especial para os irmãos ali. Será que foi esse testemunho? Eu não tenho dúvida disso. Com certeza foi esse bom testemunho que incentivou Paulo a querer esse jovem do seu lado. E o texto fala uma coisa interessante, né? Que Paulo circuncidou. Circuncidou. Circuncisão era algo sério no Antigo Testamento e era o pacto físico que introduzia um israelita, um judeu na aliança, tá certo? Era praticamente a cirurgia de fimose que nós temos hoje, né? Era uma cirurgia, ficava um sinal no corpo, certo? Mas isso é velha dispensação, é Antigo Testamento, tá certo? Como um pacto de aliança e de relacionamento com Deus, tá certo? Hoje muitas crianças fazem cirurgia porque é necessário, mas não tem nenhum vínculo religioso, tá ok? Mas Paulo circuncidou Timóteo. E é muito interessante entendermos isso, porque foi uma briga feia naquela época, porque alguns judeus se convertiam ao cristianismo, mas ainda queria trazer o ranço religioso do Antigo Testamento. Né? Praticou-se por muitos anos o Antigo Testamento, aquele ritualismo, um deles era a circuncisão, a guarda do sábado, essa coisa toda. Quando eles se convertiam, eles queriam trazer isso. Então foi uma briga feia mesmo. E o apóstolo Paulo foi aquele homem que se posicionou. Né? Nós vivemos na nova aliança.
o testamento de Cristo. Né? Então Paulo não permitiu que trouxessem essas práticas do Antigo Testamento para se aplicar agora na nova aliança. Ele foi aquele defensor ferrinho, né? E graças a homens como Paulo e outros, que hoje nós não temos um cristianismo com essa mescla, né? Que vai para o Antigo Testamento, pega as coisas lá, tenta aplicar, né? E a gente vê absurdos acontecendo aí, que as pessoas não têm esse discernimento, esse tato. Hoje os cristãos vivem em função da nova aliança, o Novo Testamento escrito pelos apóstolos, que foram inspirados por Cristo. Né? E a gente não vive mais debaixo do jugo da lei, de Moisés, do Antigo Testamento. Isso é muito importante. Inclusive, logo logo eu vou fazer um vídeo, eu tento explicar isso, para ajudar as pessoas a entenderem isso. Certo? Aí você fala, mas então, Gerson, como assim? Paulo está vivendo a era cristã. Paulo está pregando e fundando igrejas em muitos lugares para disseminar o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento. E por que você está dizendo que ele circuncidou Timóteo? É importante entendermos algo aqui. Certo? Paulo era uma pessoa de visão. Em algumas cidades que ele chegava, o número de judeus que ainda estavam sendo influenciados pela lei de Moisés era muito forte. A maioria dos judeus, você sabe, que não acreditou em Cristo. Então eles estavam lá em suas sinagogas, eles acreditavam na lei de Moisés, eles liam constantemente os profetas, a lei de Moisés, certo? Então quando Paulo chegava ensinando o puro evangelho, sempre criava uma dificuldade. Porque a maioria desses homens muito religiosos, eles iam contra Paulo, perseguia, e é impressionante, tentavam tirar a vida de Paulo. Provavelmente a conversão de Timóteo se deu por um bom testemunho que ele viu em Paulo, acompanhado de um milagre. Porque Paulo foi pregar em Listra e os religiosos ali, os judeus religiosos, simplesmente, né, instigaram o povo e eles acabaram apedrejando Paulo. E milagrosamente, geralmente uma pessoa não sobrevivia ao apedrejamento, mas Deus permitiu Paulo reviver ali, né? E isso eu acho que fez uma repercussão, uma viravolta na vida de Timóteo. É bem possível que ele se converteu de fato a partir desse momento. Talvez ele, talvez a mãe. Mas olha só que interessante o que nós estamos falando aqui, certo? Então, por que Paulo circundaria Timóteo, se não era mais para aplicar isso, por se tratar de um mandamento da lei? Paulo era um estrategista. Ele sabia que se ele chegasse com esse rapaz, o acompanhando, sendo um auxiliar dele, e os judeus ali, para quem Paulo procurava primeiro, ia na sinagoga e tentava ali na sinagoga, já que eles estavam estudando as escrituras, tentando cultuar a Deus, Paulo aproveitava esse ensejo para poder falar sobre o Evangelho e Cristo. Mas se os judeus soubessem que esse auxiliar de Paulo não havia sido circuncidado, os judeus jamais dariam ouvido a Paulo. Se eles soubessem que Paulo estava levando consigo um gentio, eles, na dureza de coração, na ignorância deles, não aceitariam. Então Paulo propôs isso. Agora, uma coisa muito interessante aqui é a gente refletir sobre o teste de fogo para esse jovem logo inicialmente. Foi um privilégio para ele ser escolhido por Paulo para acompanhá-lo. Foi um grande privilégio. Mas olha o teste de fogo aqui que esse homem passou, esse jovem passou. Porque nós estamos falando de uma cirurgia aqui. E num órgão delicado. Muita dor, né? Muita dificuldade por dias para poder voltar ao procedimento normal, andar, agilidade normal. Então veja bem, um rapaz permite isso, né? E não teria a maturidade e a experiência para entender perfeitamente o que estava acontecendo. Eu não acredito que ele entendeu perfeitamente os motivos de Paulo, porque se trata de um jovem e falta muitas vezes a maturidade ainda profunda, a experiência profunda para que realmente se entenda e ensina as coisas como elas são. Então veja bem, logo no início, esse jovem passa por essa experiência, não é? Mesmo faltando ainda alguma compreensão, né, passa por essa dor, né, essa experiência difícil.
E uma coisa importante, tudo isso sem nem ao menos ser exigência. Não é que Paulo chegou para ele, ou faz ou morre. Não é isso. Eu acredito que Paulo mostrou interesse em tê-lo do seu lado e Paulo o incentivou a fazer a coisa certa, mas propôs isso para ele. Olha, seria interessante você ser circuncidado para não levantar problemas e dificuldades com os judeus nos lugares onde nós estivermos passando. Eu acredito que foi mais ou menos assim. Então, não foi uma exigência, não é? Mas foi uma proposta. E esse jovem aceitou porque ele queria muito ter essa oportunidade. Não é? Ou seja, foi uma liberdade que ele se esvaziou dela. Ele poderia não fazê-lo, mas ele preferiu se esvaziar de uma liberdade em continuar como era, não é? Para poder então auxiliar e ajudar aquelas pessoas que haveriam de ser alcançadas pelo Evangelho. Tem uma outra passagem que fala a respeito disso, no caso, Paulo se esvaziando de uma liberdade que tinha para poder ajudar os judeus. Seria interessante a gente ler. Vamos lá? Olha lá, 1 Coríntios 9, tá certo? 1 Coríntios 9 diz o seguinte, ó, porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Você percebe aqui o procedimento de Paulo? Ele se fazia de judeus para ganhar os judeus, né? Ele se fazia de gentio para ganhar os gentios. Então, a maneira desse apóstolo agir, não é à toa que, né, o seu ministério foi algo extremamente abrangente. Então, o tato, a sabedoria que ele tinha. E aqui, então, provavelmente ele passou isso para Timóteo, e para Timóteo voluntariamente aceita e permite isso acontecer na sua vida. Né? E tudo isso aconteceu na vida de Timóteo, o texto diz, pois o seu pai era grego. Né? Então, quem diz, né, que a influência de outros não repercute em nossas vidas? Né? Timóteo foi influenciado por esse pai, né, porque ele era grego, ele não estava preocupado, de uma certa forma, em seguir a religião bíblica, né? Ele não se preocupou de se circuncidar esse filho se por um acaso, né, antes de se tornarem cristãos, né, eles haviam passado, né, pela experiência do cristianismo, então ele não se preocupou fazer isso. Então a influência, né, desse afastamento de Deus por ser gentil, por ser grego no sentido religioso, espiritual, levou agora esse jovem a ter que ter essa experiência, né, que provavelmente não foi muito agradável, né, é, quando ele teve que ser circuncidado, tá bom? Então, para fechar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Antes, eu vou mostrar um versículo aqui que ajuda a gente a entender a influência de outros sobre a nossa vida, certo? Tem um versículo aqui em 1 Coríntios 15, 33, que diz o seguinte, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tá? Então, a influência de outros exercem, né, exercem algo sobre as nossas vidas, sim, tá certo? E por isso a necessidade de tomarmos cuidado com quem nos relacionamos, com quem nos relacionamos, né? Por isso a necessidade de sermos cautelosos, tá? As más conversações corrompem os bons costumes, tá certo? Então Timóteo, por ter tido um pai grego, ele acabou deixando de fazer algumas coisas, certo? Que seriam interessantes para aquilo que ele haveria de exercer agora ao lado de Paulo, né? E acabou que ele teve que fazer agora tardiamente, mas fez, porque ele queria muito ser uma ferramenta nas mãos de Deus, assim como Paulo era, tá certo? Agora eu vou fechar aqui com o principal instrumento e testemunho adequado, plausível na vida desse jovem. Sabe qual foi? Provavelmente, se você já estudou essa passagem, você sabe. É justamente
a postura de duas pessoas muito importantes na vida desse rapaz, tá bom? Eu vou ler essa passagem aqui e você vai perceber de quem se trata. Paulo, escrevendo para Timóteo, né, 2 Timóteo, diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vocês estão percebendo o que Paulo está dizendo aqui? É verdade que o pai dele foi grego e aparentemente não quis nenhum tipo de envolvimento com as coisas de Deus. Retardou um pouco, né, a situação espiritual desse rapaz, não permitindo que ele talvez fizesse algumas coisas que poderiam ajudá-lo depois. Né? Não que a circuncisão fosse algo extremamente necessário já no contexto cristão, tá certo? Mas por a avó ter sido provavelmente uma judia fiel, a mãe Eunice, uma judia fiel que depois se converteram, se não fosse a influência do pai grego, é bem possível que esse jovem já tivesse sido circuncidado. E agora evitaria todo esse constrangimento. Né? E não foi isso que aconteceu. Mas o ponto principal na leitura desses últimos versículos quer dizer que a grande influência da vida de Timóteo está ligado diretamente com uma mãe e uma avó. Essas duas mulheres, bem diferentes do pai grego, elas se esforçaram para ajudar Timóteo a ser quem ele foi. E modéstia à parte, ele foi um grande servo de Deus. Não é à toa que foi escolhido a dedo pelo apóstolo Paulo para acompanhá-lo. Então, fica aqui a lição de que o bom testemunho faz uma diferença enorme e não fica escondido. Ele vai repercutir em outros lugares, em outras vidas. Tá certo? E pais gregos que não estão preocupados em conhecer a Deus e fazer a vontade dele, saibam, vocês estão influenciando negativamente a vida de vocês, deixando de fazer com os filhos de vocês, com que os filhos de vocês tenham um relacionamento mais próximo e íntimo de Deus. Isso um dia vai fazer falta para ele. Pode ter certeza disso. Se esforce, sobretudo,